Bem-vindos ao treinamento Green Belt em Lean Six Sigma. Vamos então começar a nossa jornada rumo à formação de vocês e à certificação como Green Belts e como Black Belts. Bom, para começar, a gente precisa entender o que é o Six Sigma, o que é o Lean e como essa integração aconteceu, já que a proposta do nosso curso é a formação Green Belt e Black Belt em Lean Six Sigma. Okay? O Six Sigma, ele é uma metodologia bastante quantitativa, estruturada, disciplinada, que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos. Quem criou o Six Sigma foi a Motorola. Então, quando essa metodologia surgiu, ela veio com essa intenção de ser mais quantitativa, mais estruturada, focada em processos, para a gente poder enxergar a questão da variabilidade de processo e entender a qualidade, né, de produção, a qualidade de fabricação, de manufatura de produtos desse ponto de vista. Portanto, quando a gente fala de Six Sigma, dessa metodologia, né, é importante a gente enfatizar que ela é quantitativa e ela é estruturada. Estruturada por causa do método DMake. O método que nós vamos usar na metodologia Lean Six Sigma é um método bastante estruturado, ele nos guia, ele fala pra gente esse passo a passo. Uma das nossas lições mais pra frente vai ser sobre esse método, vai ser importantíssimo a gente falar sobre cada etapa dele. Bom, o Six Sigma então nasceu nos Estados Unidos na Motorola, mas ele ganhou o mundo, ele foi realmente bastante difundido pelo Jack Welch, né, pela GE. Foi quando a Ela e a GE aplicaram o Six Sigma, tomaram conhecimento dessa metodologia pela Motorola e aplicaram e viram, né, o retorno que tiveram, perceberam que eles tinham ali uma estratégia de negócios muito interessante e usaram então essa metodologia para criar essa cultura da melhoria contínua e usaram o Six Sigma como estratégia de negócio para alavancar o resultado da empresa. Então, por isso que os principais objetivos do Six Sigma estão ligados ao quê? À questão da gestão de negócio. No fim das contas, o Six Sigma quer entregar bons resultados, né, e trazer mais lucratividade, alavancar os negócios daquele grupo ou daquela empresa, né? Por isso que normalmente quando a gente trabalha com essa metodologia, nós temos alguns direcionadores, alguns focos em relação aos projetos de melhoria que serão realizados. Normalmente a gente fala de redução de custo, de otimização de produtos e processos ou do incremento da satisfação do cliente. Então, esse é outro ponto importante da gente frisar sobre o Six Sigma, né? Ele pode ser uma interessante estratégia de negócios. E aí eu acabo falando sobre custo, sobre processos, no caso, otimizar os processos, e sobre cliente. Certo? Então, em resumo, né, a gente trabalha o Six Sigma dessa forma, ok? Como o Six Sigma é uma metodologia muito quantitativa, então é interessante entender que por trás da metodologia existem muitas ferramentas estatísticas. E as ferramentas estatísticas no Six Sigma nos ajudam a entender muito a questão da variabilidade do processo. Porque variabilidade alta nos remete a um processo muito instável, pouco confiável, que provavelmente não vai estar produzindo dentro das especificações desejadas. Já a baixa variabilidade me fala de um processo que confiável, estável, onde eu tenho uma chance muito alta de estar produzindo dentro das especificações desejadas. Por isso que o Six Sigma tem esse viés quantitativo e estatístico. Isso é importante dentro da metodologia. E nessa figura a gente percebe, a gente ilustra, né, a importância dessa questão estatística e a importância da questão da variabilidade, né, aqui pelo alvo. Então é como se eu tivesse um processo com muita dispersão e muita variabilidade, isso é ruim, e através do Six Sigma eu consigo enxergar isso quantitativamente e busco a pouca variabilidade, a baixa variabilidade.
É como, por exemplo, a gente costuma ver nas empresas. Imagine que a nossa empresa ela é responsável por fabricar peças de aço. Essas peças, né, são quadrados, vamos imaginar, de 2 centímetros, ok? De lado. Então, a ideia é que toda vez que eu fabrico um quadrado exatamente com esse tamanho, com essa especificação, eu estou com um processo que tem pouca variabilidade, que está centrado no alvo desejado, né? Ou seja, 2 centímetros. Mas o que acontece em muitas empresas? Quando eu estou produzindo, eu produzo um quadrado que tem 2,5 centímetros, depois eu produzo um quadrado que tem 1,5 centímetros de largura, e é justamente essa variabilidade, essa instabilidade, não confiabilidade do meu processo, que faz com que eu tenha o quê? Muita dispersão. Então, sempre quando a gente fala em processos, né, no Seis Sigma, nós estamos normalmente tentando otimizar processos nesse sentido, reduzindo essa variabilidade, aumentando essa confiabilidade do processo, ok? Por isso que no Seis Sigma a gente enxerga processo dessa forma, olha, todo processo ele tem entradas, né? Ele tem variáveis de entradas. E essas variáveis de entrada são possíveis fontes de variabilidade do meu processo. Aqui eu estou falando das pessoas que atuam no processo, dos equipamentos que eu utilizo, dos procedimentos que eu utilizo. E aí, a saída, né, do meu processo, que são as minhas entregas, né? Essas entregas, elas têm aqui formas da gente medir a qualidade. Nesse exemplo que eu falei aqui, como que eu mediria a qualidade? Medindo justamente o tamanho de cada lado da peça que eu fabriquei. Então aqui desse lado, eu vou, através dessas medições, desses dados que eu estou coletando, avaliar se eu estou produzindo dentro da qualidade desejada ou não. E é assim que o Seis Sigma, então, vai enxergar o processo. Dessa forma, então, a gente fez um resumo, tomou conhecimento sobre um pouco da metodologia Seis Sigma.